Temos o clássico Fla-Flu também, Flamengo e Fluminense, que jogam em São Paulo. Neoquímica Arena, né? Que loucura, por conta da utilização aí do Maracanã da utilização do Maracanã para a Copa América, né? É isso, né? Exatamente. Então, jogo Que vem tem a final. Clássico Fla-Flu em São Paulo. O Flamengo, que com muito custo venceu o Cuiabá por 2-0. E o Fluminense, que perdeu de 4-1 para o Atlético Paranaense. Um jogo aí bastante em aberto também. E não por conta daquele velho senso comum de que clássico é clássico, mas é um jogo muito aberto porque o Flamengo não está convincente, né? E o Fluminense vem de 4 jogos sem ganhar. 2 empates e duas derrotas. O Flamengo também com muita dificuldade também de ganhar as partidas. Você tem o Diego Ribas fora. O Diego Ribas sentiu uma lesão e torce no joelho no confronto contra o Cuiabá e vai ficar fora. O Flamengo, então, tem ainda os desfalques também da Copa América. E agora a diretoria do Flamengo bateu o pé e o Pedro não foi para a seleção olímpica, tanto que o Jardine já convocou o Richarlison para ir. Agora é saber se o Everton vai liberar o Richarlison, já que ele está atuando pela seleção na Copa América, né? Então ficaria mais aí sem férias, ficaria sem férias difícil. Acho bem pouco provável que o Everton libere o Everton, o Richarlison, e aí é mais uma vez, né, a necessidade do futebol brasileiro se unir para acabar com essa palhaçada de termos competições em época de jogos. Porque o Pedro não está indo para a seleção olímpica, não é porque o Flamengo, a diretoria do Flamengo são pessoas péssimas que não querem ter a vontade do jogador. O Flamengo não tem condição. não tem condição de liberar o Pedro porque já está cheio de desfalques. Agora vai voltar o Pires da Mota, porque o Paraguai foi eliminado da Copa Sul-Americana, mas você ainda continua. O Isla, por exemplo, pode voltar hoje se o Chile cair, ou o Everton Ribeiro e o Gabigol podem voltar caso a seleção brasileira caia. Tem o Arrascaeta. Enfim, o Flamengo ainda tem muitos desfalques, além, claro, dessa lesão do Diego Ribas. Ninguém sabe quanto tempo que o Diego vai ficar, fora do time titular, né? E a gente também não sabe, e nós também não sabemos como que vai ser essas negociações que o Flamengo tem aberto aí, né? Tem o Thiago Mendes, que está especulado, tem o próprio caso do Kennedy, ex-Fluminense, tem o caso também do Renato Augusto. Então são nomes que o Flamengo tenta trazer para encorpar o elenco, porque está muito claro que o Flamengo não tem esse elenco aí maravilhoso que todo mundo acha. O Flamengo tem um time titular muito acima da média do futebol brasileiro, mas não tem um banco à altura, né? Os jogadores, quando eles não entram no mesmo nível. Talvez o único que mantém o mesmo nível aí é quando sai o Gabigol e entra o Pedro. Agora, todas as outras substituições que o Flamengo faz, há uma queda brutal. Há uma diferença muito grande. É óbvio que tem uma diferença sempre do titular por reserva, senão não seria um titular e reserva. Mas só que no caso do Flamengo, a distância é muito grande. Tipo assim, sai o Felipe Luiz e entra o René, é uma distância acachapante. Enorme, sai o Bruno Henrique e entra o Michael, é uma diferença bizarra. Sai o Everton Ribeiro e entra o Vitinho, é uma diferença muito assustadora. Sai, às vezes, o Diego, entra o Hugo Moura. Já são características, inclusive, diferentes do time. Então, o Flamengo precisa, de fato, encorpar esse elenco e precisa encontrar dentro de campo. O Flamengo tem sofrido muito para ganhar os jogos, o que faz com que o time já não seja mais aquilo de você olhar e falar assim, nossa, o Flamengo é favorito para esse jogo. Não, o Flamengo não tem sido, porque em campo o Flamengo não consegue impor esse favoritismo, muito por conta dos jogadores reservas, né? Então é um time muito remendado. O Flamengo está com um time muito remendado dentro de campo. E do outro lado, você tem um Fluminense que a gente também não sabe como que vai ficar. Já começa aí... um período bem, né? Sim, dos times brasileiros, o grupo mais difícil da Libertadores era o grupo do Fluminense. Porque você tinha o River, o Junior Barranquilla, quase que o Fluminense entrega a classificação quando ele perde para o Junior Barranquilla, mas conseguiu bom resultado contra o River. O Fluminense é a primeira equipe brasileira a vencer Boca e River fora de casa. Então, assim, é um feito absurdo.
Foi feito absurdo bem, não tinha torcida no estádio e tal, mas mesmo assim não, diferente, mas desmerece nem um pouco. o que é, né? Então, assim, o Fluminense muito bem na Libertadores, mas um elenco também sem grandes qualificações. Muito limitado, muito limitado. E a gente tem que entender que o físico pesa. Do mesmo jeito que a gente debateu o São Paulo, com o Fluminense é a mesma situação. O físico Até pesa pela muito idade pro dos Fluminense. jogadores, né? Até pela idade dos jogadores, né? Porque é muito Nenê e discrepante. Fred, cara, exatamente. Você tem Nenê e Fred com, tipo, quase 40 e você tem Luiz Henrique e Kaique com 17. Então, assim, é brutal a diferença do elenco do Fluminense. Fala, Rafa. Não, é só. O Roger também ganhou, né? O Roger que ganha em Bomboneira e no Monumental. Ele ganha com o Palmeiras. O Palmeiras, é verdade. É o primeiro treinador a fazer isso. Exato. Ele é o primeiro treinador brasileiro a ganhar do Boca e do River na Argentina. E aí ele perde do Atlético de 4-1 em casa. Os trabalhos do Roger são bem parecidos, né? Começa bem, e aí tem uma fase muito boa, e depois ele vai caindo. E aí já tem pressão da torcida na cabeça do Roger. O que pode parecer um absurdo quando o time foi primeiro colocado no grupo mais difícil da Libertadores. Ele foi primeiro colocado contra River, Júnior. E qual era o outro time do grupo? Santa Fé, né? Santa Fé. Isso. E foi primeiro colocado ganhando na Argentina do River, um baita jogo. Só que a equipe apresenta uns probleminhas que são recorrentes e que eu acho que o Flamengo pode o Flamengo é favorito, na minha opinião, porque o problema do Fluminense são problemas repetidos, que são recorrentes. A pressão na bola do Fluminense apresenta falhas desde o começo do trabalho do Roger. Eu acho que o Flamengo... Pode terminar, Rafael. Não, é só... Eu acho assim, o Flamengo tem uma saída de bola muito, muito qualificada ali com o Rodrigo Caio, com o Arão e com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz como um zagueiro canhoto ali, né, na saída. O Michael que fica mais aberto pela esquerda, que coitado do Felipe Luiz, que já jogou com tanta gente boa, agora ele tem que ver o Michael ali tomando decisão, né, que é triste, viu? É triste pro Felipe Luiz. E pro torcedor. E pro torcedor também do Flamengo. Eu imagino como deve ser difícil. Eu acho que é um confronto bom pro Flamengo vencer e para trazer a confiança de volta. Eu acho que o trabalho do Ceni é bom. É muito irregular. A gente vê isso até dentro do campo, no mesmo jogo, né? O primeiro tempo do Flamengo contra o Cuiabá é bom, e aí o segundo tempo é desastroso. O Cuiabá não venceu porque faltou material humano pro Cuiabá. Não dá para comparar. Mas eu acho o trabalho do Ceni bom. Eu acho que o Flamengo vai favorito para esse clássico. É favorito, mas tem que pensar 3 vitórias e 2 derrotas em 5 jogos. Não, assim, eu não considero esse jogo contra o Juventude, sinceramente, não dá para aquele polo aquático ali, não dá para você levar em consideração. Ali não tem como. Você não pode nem criticar um lado, você não pode criticar nem de um lado e nem valorizar do outro, cara. Ali foi uma parada bizarra. É mais estatística mesmo. 3 vitórias e 2 derrotas. Sim, e o Ceni no jogo, ele agiu corretamente. Ele tira o Michael, coloca o Muniz em campo, pede para o time jogar com bolas longas, só que não é a característica do Flamengo. Então os caras não mudaram isso. Aí eu acho que o jogador também tem que entender que não dá para jogar como a gente joga. Exatamente. Então tem que fazer outra coisa. Tipo o que o Mateuzinho fez. O que o Mateuzinho fez foi juvenil. Exatamente. E ainda mais, só pelas circunstâncias, você já tem que dar um pouco de contexto pro jogo. O gol que sofreu ainda mais, porque o gol foi claramente sofrido por uma falha que o Mateuzinho não soube ler o campo. Né? Não, previsível. Você sabia que aquilo ali poderia acontecer. O mesmo erro do Paulo Miranda, por exemplo. Sem a posse. O cara acertou o chute da vida dele. Acertou o chute da vida dele, mas foi no erro do Mateuzinho. Mas venhamos e convenhamos que o Mateuzinho também deixou no jeito, né? A bola parou ali certinho. Aquela bola parece aquelas antes da gente entrar na pelada, que você fica chutando para aquecer. O cara dá aquela rolada e você já chega chutando para poder já aquecer. Foi exatamente aquilo. Tipo, o Mateuzinho rolou, meu irmão. A bola tava do jeito, paradinha pro cara já chegar só chapando. E aí o cara acertou, né? Então, assim, ali foi um erro primário, ali foi um erro juvenil do Mateuzinho. Então, assim...
Contra o Juventude. A Juventude pesou no fim. Foi juvenil ali. Mas assim, a grande questão é essa, não dá para você saber muito como que esse time do Flamengo vai desembolar ao longo do campeonato. Se esses reforços chegarem, as coisas melhoram. Agora, quanto ao Fluminense, de novo vai ser um aperto, porque o Fluminense é uma equipe que joga de maneira reativa, puxando contra-ataque. Então, o Flamengo, em tese, eu acho que assim, eu coloco o Flamengo favorito, óbvio, mas assim, não acho que seja um jogo fácil, tá? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo, porque é o típico jogo contra um tipo de jogo que o Flamengo tem dificuldade, que o Flamengo vai ter que propor, ele vai ter que propor sem os seus jogadores, porque vamos imaginar, o meio-campo do Flamengo deve ser Hugo Moura, João Gomes, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Pedro. Não tem ninguém para armar esse. Enquanto o Flamengo, antes da Copa América, tinha 4 armadores no meio-campo, e de vez em quando não conseguia armar, agora o Flamengo vai para sem nenhum armador em campo. Não tem ninguém para armar o time nessa configuração. Então, então o Flamengo deve ter ainda mais dificuldade com a bola no pé, ainda mais dificuldade para conseguir armar o jogo, contra o time do Fluminense, que sabe se fechar, e que no contra-ataque tem jogadores muito rápidos. E aí você pode acabar forçando o jogo nas costas do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, nesse marasmo que o Flamengo vai ter de organização ofensiva, o Felipe Luiz é uma válvula de escape, porque ele tem essa capacidade. Armador, quase. Ele vai ser praticamente o armador do time. Sim. Tanto que o Felipe Luiz fala que ele quer sair da lateral e ir pro meio. Eu acho que ele vai ser um belo volante se ele fizer essa transição. Eu também acho. Mais que o Daniel Alves, por exemplo. Só efeito de comparação, acho que ele tem mais capacidade que o Daniel Alves. Sim. Eu acho que a leitura de jogo do Felipe Luiz é melhor. O Daniel Alves é mais técnico. Assim, futebol, vamos comparar. Futebol, bola no pé, o Daniel Alves é melhor que o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz compensa pela leitura. Não, muito. Eu não sei quem que foi, cara. essa entrevista é fantástica. Foi Barroca. Foi Barroca, ele simplesmente fala, eu ouvi a falha ali, mandei meu jogador fazer. 2 minutos depois o Felipe Luiz viu. O Felipe Luiz já pegou e já... Eles estavam com a menos, a história, que eles estavam com o jogador a menos, aí o Felipe Luiz, vamos jogar assim por dentro e tal, não sei o que lá. Ele realmente tem uma leitura muito acima mesmo. Ele é muito diferente. Eu já vi o Felipe Luiz jogar, né? Eu fui no Flamengo São Paulo, na época do Jorge Jesus, no 0x0, estreia do Diniz no São Paulo. E, cara, é muito legal você cravar o olho, porque na televisão não dá pra você ver tanto, né? Mas no estádio, assim, eu grudava o olho no Felipe Luiz, absurda a movimentação do cara. A leitura que ele tem dentro de campo é bizarro, assim. É porque, assim, é aquela coisa, se o Felipe Luiz tivesse um físico absurdo, tipo assim, se ele tivesse um físico, tipo, do Maicon, ex-lateral da Inter, ou até mesmo do Dani Alves, nossa, o Felipe Luiz ia ser o melhor lateral do mundo, assim, com sobras. Por conta dessa leitura de jogo. Como o Marcelo, se tivesse a habilidade do Marcelo, por exemplo, seria algo também que, nossa senhora. Sim. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que é aquela coisa, ele compensa a falta de físico com a leitura de jogo, porque ele se desgasta menos. Mas então, assim, o Fluminense vai jogar provavelmente em cima do Flamengo, cara. É bem provável, né? Assim, penso dessa forma. Penso que ele deve jogar em cima do Felipe Luiz, porque é a válvula de escape ali da equipe do Fluminense, onde o Flamengo tem mais dificuldade. Bom,